Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de linguagens, códigos e suas tecnologias nesse preparatório para o Enem. Hoje vamos interpretando a sintaxe, certo? Vamos pegar firmes aí neste conteúdo, que é importante, né? A sintaxe é algo importante para a gente aprender, ela caminha junto com noções gramaticais, né? Este combo dessa semana a gente vai ver morfologia, sintaxe e semântica, e esse combo voltado especificamente para estudos gramaticais, para a gente desmistificar aquela ideia de que não cai gramática, não preciso da gramática. A gramática, ela faz parte das regras elementares da nossa língua. E precisamos manejar bem essas regras, né? Porque posteriormente, quando vocês optarem pela profissão de vocês, vocês também precisarão, né? Usar bem a gramática. Então, é um preparo para o Enem, mas é um legado que fica para vocês aí, certo? Bem, começando pelo começo, literalmente, né? Hoje vamos falar sobre isso, sobre expressões literais, né? É importante você observar o seguinte: esses textos que nós vamos ler são dois textos importantes de Oswald de Andrade, tá? E nós vamos tirar, né, a sintaxe o máximo que a gente puder da parte da interpretação, certo? O primeiro chama-se Senhor Feudal e diz assim: se Pedro II vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. E outro chama-se Pronominais, diz assim: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Aqui ele está falando, nós vamos observar aí, né, sobre essa questão de gramática formal, né, e de fala coloquial. Então, tem essa ideia de status, né, senhor feudal, né, tem a história, o personagem de Dom Pedro II, tem a personagem do professor e do aluno, e da pessoa comum, né, do falante da língua portuguesa comum. Então, vamos lá. O que é importante a gente observar aqui, nesse contexto de interpretação, que também pede, né, na prova. O modernismo brasileiro, né? Oswald de Andrade é um escritor do modernismo brasileiro. Então, quando ele vem com essa fala de revolta, né, de uma situação onde ele se coloca não debaixo dos padrões, mas para romper padrão, é por causa do modernismo, certo? Combatia a linguagem estritamente gramatical, porque a linguagem gramatical separava muito as pessoas da cultura, né? E dava aquela ideia de que só quem conseguia usar bem a gramática ou as regras que poderiam ter acesso a algumas informações, né? A intenção dos modernistas era romper com a norma padrão, tá? Isso é importante, entender o contexto ali da poesia, e desprender das normas gramaticais, né? Então, eles não queriam ficar presos àquelas normas, mas queriam ter liberdade de falar, né? Se a partir do momento em que eu me comunico e eu consigo alcançar o meu alvo de comunicação, para os modernistas isso estava bem fechadinho. E aproximar a literatura ao português do povo. Por quê? Porque com textos muito elaborados, o uso de palavras muito difíceis ou normas gramaticais muito exigentes, poucas pessoas tinham acesso a esse tipo de cultura, né? A cultura literária. Então, o modernismo queria aproximar do povo. Por que é importante a gente saber isso, gente? Contexto, né? O texto fora do contexto é pretexto. A gente sempre tem que contextualizar
para a gente poder usar isso a nosso favor, tá? Vamos ao tema da nossa aula, que é sintaxe, a definição de sintaxe, né? O que é sintaxe? A gente tem dois pontos de partida. A visão dentro da gramática e a visão dentro da linguística. Tá? Dentro da gramática, a gramática fala que a sintaxe é uma parte dela, né, uma parte da gramática, que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase e suas relações de concordância, de subordinação e de ordem. Então, é análise sintática. Eu não vou pegar uma palavra isoladamente ou uma palavra individualmente. Isso eu faço na morfologia, que nós já vimos, né? Agora nós vamos para a análise sintática. Eu tenho que pegar um termo, uma palavra, e ver qual a relação que essa palavra tem na frase. E aí eu vou trabalhar os termos: sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, vozes verbais, tá? Classificação do verbo, certo? Tipos de sujeito, tipos de predicado, complemento nominal, aposto vocativo, tá? Então, a análise sintática, ela é isso daí, tá? E a linguística? O que é a linguística? Como que a linguística vê a sintaxe? Como um componente do sistema linguístico que determina as relações formais que interligam os constituintes da sentença, atribuindo-lhe uma estrutura. Ficou difícil? Não ficou difícil, tá? Então, presta atenção. A linguística fala que esses elementos que nós vamos classificar pela sintaxe, eles têm uma relação, eles são interligados. Sujeito predicado, por exemplo, né? Objeto, direto ou indireto, vai depender da classificação verbal, da transitividade verbal. Então, essa interligação que há entre esses elementos, que é o que importa para a linguística e para que a gente tenha uma estrutura, né? A linguística também preza por essa estrutura da língua, certo? É importante você reconhecer as regras da sintaxe, não apenas para escrever adequadamente, mas, sobretudo, para se ler um bom texto. Né? Voz ativa e voz passiva, por exemplo. Ai, professor, é muito difícil. Mas é muito importante você saber se o sujeito é um sujeito agente ou se o sujeito é um sujeito paciente. A menina regou as flores foram regadas pela menina. Né? É interessante você observar como que isso pode ser interpretado. Né? A menina regou as flores. Mostra ou dá uma ideia, por exemplo, de uma ação cotidiana. Agora, as flores foram regadas pela menina. Olha como que parece que há uma atenção especial daquela menina pelas flores. E isso aí há uma entrelinha, há uma interpretação. Enfim, é muito importante você conhecer essas regras para que você faça uma boa leitura. Tá? Outro aspecto que é importante também, né? O estudo da língua constitui o momento em que falante e leitores ampliam e desenvolvem sua competência comunicativa, melhorando também sua capacidade de compreensão e de produção de textos. Então, quando você estuda a língua, você compreende o que está sendo dito. Ampliação de vocabulário, por exemplo, né? Eu insisto que vocês têm que procurar o significado das palavras. Por quê? Porque quando você estuda a língua, você lê com mais qualidade, escreve com mais qualidade. Então, é importantíssimo, gente, não decorar, não algo para tirar nota, mas algo para aprender mesmo, tá? Esse contato com a língua, né, com a gramática, com o estudo da língua, faz com que você use isso a seu favor. Tá? Embora no dia a dia seja utilizado um português livre das expressões da gramática, faça imprescindível o conhecimento dessas regras para a interpretação de textos de diversas naturezas. É claro que a gente não vai ficar fazendo uma cobrança, né, no seu dia a dia para que você fique fazendo altas análises sintáticas na sua mente. Não. A língua ela é natural, ela flui, né? Faz parte do seu cotidiano, faz parte do seu dia a dia. A gente falou no comecinho das aulas, né, sobre a noção de língua materna, a língua da mãe. Enfim,
no dia a dia não precisa, mas é importante que você conheça para os seus estudos, tá? E para posteriormente, é importante também, tá? Você vai ter que entrar na faculdade com uma boa base, né? Vai entrar na faculdade para o professor de matéria específica ficar devolvendo o seu trabalho porque precisa passar por correção de português, né? Não dá. Então, você tem que usar isso para que você melhore os seus estudos e se desenvolva melhor aí, tá? Vamos ver, vamos partir para a prática, né? Em 2 orações. Os alunos que estudaram conseguiram uma boa pontuação e os alunos que estudaram conseguiram uma boa pontuação. Aparentemente, na leitura, não tem diferença nenhuma, né? Mas a gente, com um olhar um pouquinho atento, vai conseguir observar que a segunda oração, o que estudaram, o segundo período que estudaram, está entre vírgulas. Faz diferença? Faz diferença. Ai, 2 vírgulas vão fazer diferença? Bom, por quê? Porque aqui nós temos oração adjetiva restritiva e oração adjetiva explicativa. Tá? Primeiro, por que é oração? Porque tem verbo. Estudaram é verbo. Por que é adjetivo? Porque está dando uma qualidade, uma característica para o termo da oração principal, que é os alunos. Tá? E por que uma tem vírgula e a outra não? A restritiva, ela é sempre sem vírgula. Tá? E a explicativa, ela é sempre com vírgula. Por quê? Porque vai dar intenção do escritor restringir ou explicar. Então, olha lá. O que é uma oração adjetiva restritiva? A ausência de vírgulas restringe aqueles que estudaram o sucesso da avaliação. Ou seja, todos os alunos conseguiram uma boa pontuação? Não. Só os que estudaram. Então, há uma restrição, ok? Apenas os alunos que estudaram conseguiram uma boa pontuação. Então, essa é a intenção do escritor quando escreveu o período sem colocar a oração entre vírgulas. E se ele coloca as vírgulas? A ideia é de que todos os alunos estudaram e por isso conseguiram uma boa pontuação, tá? Então, os alunos que estudaram conseguiram uma boa pontuação. Nossa, mas e os que não estudaram? Não, mas aqui todo mundo estudou, tá? Então, é essa que é a intenção aí. O uso das vírgulas serve para explicar. Estou só explicando que todos estudaram, deixando bem claro. Tá? Aqui não tem aluno que não estuda, aqui todo mundo estuda. Tá? Enquanto na outra oração, tem os que estudam e os que não estudam. Então, eu vou restringir o sucesso na pontuação só para os que estudaram. Tá vendo, gente? Como que faz diferença numa interpretação de texto, por exemplo? Tá? Bem, exemplos práticos, né, e reflexões aí para o nosso cotidiano. Vamos lá. A crônica, muitas vezes, constitui um espaço para reflexão sobre aspectos da sociedade em que vivemos. Então, vamos ler este texto. Eu, na rua com pressa, e o menino segurou no meu braço, falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava. Queria saber a hora. Talvez não fosse um menino de família, mas também não era um menino de rua. E é assim que a gente divide. Menino de família é aquele que bem vestido, com tênis da moda e camiseta de marca, que usa relógio, e a mãe dá outro se o dele for roubado por um menino de rua. Menino de rua é aquele que, quando a gente passa perto, segura a bolsa, com força, porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. Na verdade, não existem meninos de rua, existem meninos na rua. E toda vez que o menino está na rua, é porque alguém o botou lá. Os meninos não vão sozinhos aos lugares, assim como são postos no mundo durante muitos anos, também são postos onde quer que estejam. Resta ver quem os põe na rua e por quê. Bem, Marina Colasanti escreveu esse texto, uma crônica, né,
com certeza isso aconteceu com ela e ela transformou isso brilhantemente em literatura, né? E é um texto de reflexão. E o que isso tem a ver com a sintática? Tudo, né? Principalmente com algumas entonações que eu dei durante a leitura, tá? Então, qual que é o questionamento para nós em relação à sintaxe? No terceiro parágrafo, não existem meninos de rua, existem meninos na rua. A troca de de pelo na determina que a relação de sentido entre menino e rua seja qual? Primeira coisa, eu tenho que fazer uma análise morfológica para ver o de e o na, onde que eles se encaixam. O de é preposição, o na é em mais a. Em é preposição e o a de rua, ok? Então, eu tenho que observar isso. Há uma relação entre o uso e a escolha da preposição? Totalmente. É a mesma coisa quando eu digo meninos de rua e meninos na rua? Não é a mesma coisa. Tá vendo? Como que é importante isso na interpretação de texto? Tá? A pergunta, as alternativas são: determina que a relação de sentido entre menino e rua seja o quê? De localização e não de qualidade. Quando eu mudo, por exemplo, o de pelo na, eu estou estabelecendo uma relação de localização e não de qualidade. Quando eu mudo o de pelo na, eu estou estabelecendo uma relação de origem e não de posse. Quando eu troco o de pelo na, estou estabelecendo uma relação de origem e não de localização, de qualidade e não de origem, ou de posse e não de localização. Então, vamos lá. Quando eu troco o de pelo na, o na é o em mais a. Então, eu estou querendo dar uma ideia de localização, ou seja, os meninos estão na rua, né? Quem está em algum lugar, e não de qualidade, pode ser. Tá? De origem, não de posse. Origem é quando ele veio de, ele é da aquele lugar, né? Eu vim do Afeganistão, por exemplo. Então, essa ideia, né? Não é, imagina, eu estou falando meninos de rua, eu troquei o de pelo na, então eu tenho que fazer a análise do na, ok? Olha só, o localização bateu, agora o origem já não bate, tá? Então, a letra C também é origem. Agora, de qualidade e não de origem. Então, é roupa de marca, roupa com perfume. Então, observa que a preposição que eu usei também não bate, porque eu tenho que analisar o na, porque eu troquei, né? A Marina trocou o de pelo na. E, por último, posse, né? Isso é dele, né? A menina é dona da chave, do cadeado, certo? Então, a troca do de pelo na quer dar uma ideia para nós de localização, certo? E aí bate o martelo na letra A, certo? Então, quando ela quis dizer, não é um menino de rua, é um menino na rua, é o local que ele está, né? Então, olha o jogo de palavras que ela fez, certo? Bem, seguindo aí, né, com as nossas análises, análises sintáticas possíveis que a gente conclui, né, diante desse texto. O termo de rua é um adjunto adnominal, certo? O termo de rua exerce função de adjetivo em relação aos substantivos meninos. Em meninos na rua, a preposição em modifica por completo o sentido. Então, se você está em algum lugar. Não é de rua, dá uma ideia de posse, e o na dá uma ideia de localização. Foi a questão que a gente fez a interpretação. Tá? E o termo na rua é um adjunto adverbial de lugar,
certo? Que acompanha o verbo existir, ou seja, é muito diferente. De rua é o adjunto adnominal, tá? E o na rua é um adjunto adverbial. Ah, professora, não faz diferença nenhuma trocar uma palavrinha. Faz sim, muita diferença, né? Bem, seguindo aí, né? O que isso pode interferir na interpretação textual? Já na interpretação, a autora indica seu ponto de vista, sinalizando que as crianças que estão vivendo no ambiente de rua ocupam aquele espaço por uma razão. E ela continua refletindo, né? A rua não faz parte da natureza ou da essência dessas crianças. É um lugar ocupado por elas, dando a ideia de situação passiva a ser modificada. Ou seja, ela ainda fala que as crianças foram colocadas ali, né? Alguém colocou aquelas crianças, alguém deixou aquelas crianças ali. Mas que são crianças, né? Elas não têm consciência, eu vou para a rua mendigar, não, né? Vou para a rua amedrontar, ou vou para a rua para ser chamado disso ou daquilo. Não, tá? Então é importante a gente observar e refletir essa questão da interpretação textual. Bem, a análise sintática na interpretação. Esse é um fragmento do hino nacional. E vocês vão ver que 2 versos do hino a gente consegue fazer uma análise sintática bem legal. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Né? Perguntinhas sintáticas. A frase está na ordem direta? Qual que é o verbo? Em que pessoa está conjugado? Primeira, segunda, terceira pessoa? Singular, plural? Qual que é o sujeito? Qual é a transitividade verbal? Substantivo direto, indireto, intransitivo? Há complemento verbal? Né? Há objeto direto ou objeto indireto? Qual é a ordem direta? A primeira pergunta foi se está na ordem direta. E agora, qual é a ordem direta? Então, subentende-se, né, que a primeira aí já seja negativa. E em que voz verbal se encontra a frase na ordem direta? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, ordem direta, ordem indireta, né? Nossa, é muita coisa na minha cabeça. Não é não? Tá? Estudo de análise sintática, tá? Vamos uma por uma aí. Então, o tema é: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. A primeira pergunta é: a frase está na ordem direta? O que é a ordem direta, Priscila? A ordem direta é sujeito e predicado. Então, eu tenho sujeito e o predicado é composto pelo verbo, pelo objeto, né, pelo complemento e pelo adjunto adverbial. Então, se já começou com ouviram não é sujeito, certo? Então, não está na ordem direta, tá? Outra perguntinha. Qual é o verbo? Ouviram? Responderam aí? Ouviram, certo? Então, o verbo é esse. Então, se começou com ouviram, começou com verbo, não começou com sujeito, não está na ordem direta, tá? Outra perguntinha. Em que pessoa está conjugado? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Eu ouviram? Não. Tu ouviram? Não. Ele ouviram. Nós ouviram. Vós ouviram. Eles ouviram. Opa, eles ouviram. Certo? Eles ouviram. Então, está na terceira pessoa do plural. Eles ouviram. Ok? Bem, outra perguntinha. Qual que é o sujeito? Quem sabe falar para mim qual é o segredo ou a pergunta que você tem que fazer para o verbo para você descobrir o sujeito? Achou o verbo? Ouviram. Faz a pergunta: quem ouviram? Certo? Quem ouviram? Se está na terceira pessoa do plural, né, o sujeito também tem que estar na terceira pessoa do plural. Qual é, na frase, a expressão que está no plural?
Tempinho para responder. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Vamos lá? Quem ouviram? Elas. Elas quem? As margens plácidas do Ipiranga. Né? Então, as margens plácidas é o único elemento que está no plural. Ok? O resto não tá. Tá? Outra perguntinha aí. Qual que é a transitividade verbal? Quem ouve alguma coisa de alguém, certo? Então, é verbo transitivo direto, porque quem ouve alguma coisa, vai ser um objeto direto, de alguém, quem? Então, quem ouve alguma coisa. O que as margens plácidas do Ipiranga ouviram? O brado retumbante, certo? Objeto direto. De quem? De alguém. De alguém quem? De um povo heróico. Tem preposição, objeto indireto. Ok? Outra perguntinha aí. Né? Há complemento verbal? Acabei de falar. Né? Se o verbo é transitivo direto e indireto, eu tenho dois complementos. Um sem preposição e um com preposição. Ok? O objeto direto, o brado retumbante, e o objeto indireto, de um povo heróico. Tá? Porque quem ouve alguma coisa, o brado retumbante. De alguém, de um povo heróico. Tem preposição, objeto indireto. Ok? Bem, outra perguntinha aí pra gente. Tá? Qual a ordem direta? A primeira pergunta é: estava na ordem direta? Não. Então, eu já sei que a ordem direta começa com o sujeito, já sei quem é o sujeito, que é as margens plácidas do Ipiranga. Depois vem o verbo. Ouviram as margens plácidas do Ipiranga. Ouviram. Ouviram o quê? O brado retumbante. De quem? De um povo heróico. Então, a ordem direta é: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Só que se colocasse assim no hino ia ficar muito feio, né? Porque a gente tem várias figuras de linguagem aí, inclusive essa troca da ordem direta pela ordem direta é uma figura de linguagem. Tá? E as margens plácidas ouviram também é uma figura de linguagem, tá? De personificação. Bem, a perguntinha é em relação à voz, né, do verbo, certo? Qual é a voz verbal que se encontra a frase na ordem direta, tá? Então, a ordem direta é a voz ativa. Por quê? Porque as margens plácidas do Ipiranga praticam a ação de ouvir. Tá? Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Ok? Então, gente, análise sintática pura. É a matéria do segundo ano do ensino médio, né? Então, tem que pegar firme, certo? Olha como que isso é importante. E uma informação aí para a gente entender, né? Para acrescentar para vocês alguma informação, se você sabe o que é solecismo. É uma palavra talvez pouco escutada, pouco usada, né? É o desvio sintático, que pode ser de concordância, de regência ou de colocação pronominal. Lá no primeiro texto que a gente falou, né, do Oswald de Andrade, quando ele fala dá-me um cigarro, ele fala, não, vamos lá, tu fala me dá um cigarro. A colocação pronominal a gente não pode, pela regra da gramática, começar orações com pronomes, né? O correto é dar-me mesmo, ok? Mas quando a gente faz esse desvio do dia a dia, é chamado de solecismo, né? Ou concordância, ou regência também, ok? Então, aqui, ó, haviam muitas pessoas ou havia muitas pessoas? Uma tá certa e uma tá errada. Tá? Outro exemplo, obedeça o chefe ou obedeça ao chefe? Regência, tá? E o último exemplo, me empresta a caneta ou empresta-me a caneta? Nas duas duplas aí, né, que você tem dos três exemplos, uma está certa e a outra está errada, certo? Então é importante você saber a colocação, saber a regência, saber a concordância, para você não errar. Então, haviam ou havia, o verbo haver no sentido de existir, sempre no singular, sempre impessoal. Então, havia.
Obedeça o chefe ou obedeça ao chefe. Regência verbal. O verbo obedecer é transitivo direto ou transitivo indireto? É transitivo indireto. Quem obedece, obedece a alguém. Obedeço ao chefe. Tá? E me empresta a caneta ou empresta minha caneta. Isso a gente já fez várias vezes. Né? Não pode começar com pronome. Então, é empresta-me a caneta. Ok, pessoal? Então, gente, é muito importante, né, a gente observar isso e a gente colocar a sintática a nosso favor nas interpretações textuais, ok? Ah, aquela questão do hino foi uma questão que já caiu, né, em concursos, em vestibulares, para descobrir qual é o sujeito daqueles versos do hino nacional. Certo, pessoal? Vou deixar uma mensagem aqui para vocês, né? A linguagem é o bem mais precioso e também o mais perigoso que foi dado ao homem, né? Então, pela nossa língua, pela nossa fala, a gente pode se dar bem ou a gente pode se dar mal, a gente pode profetizar bênção ou então lascar uma maldição aí, pode falar palavras boas ou pode falar palavrão, né? Então, a linguagem, ela é o bem mais precioso, mas também o mais perigoso. Use a língua portuguesa com sabedoria, né? Use a sua linguagem com sabedoria. Sempre fale com amor, fale com ponderação, né? Para que você possa usar a seu favor, né? Sendo a linguagem um bem precioso e não um perigoso. Certo, pessoal? Deus ajuda quem sempre estuda. Ó, sentando, estudando, certo? Para a gente poder arrasar nesse Enem. Certo, pessoal? Segue lá no Instagram, tem umas diquinhas bem legais. Curte, comente, compartilhe, certo? Para a gente poder ir aprimorando aí, e aprendendo todo dia um pouquinho, tá? Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.